Bolsonaro sofreu mais uma punição no TSE. Vai ter que pagar uma multa por conta da celebração do bicentenário da independência, que foi considerado como um ato de campanha do ex-presidente. E vários bolsonaristas estão apreensivos porque eles também podem ser punidos. E não somente políticos, mas empresários como Silas Malafaia e o Luciano Heng. Silas Malafaia patrocinou um trio elétrico em Copacabana na independência no ano passado para que o Bolsonaro pudesse discursar. Vários políticos bolsonaristas estão também apreensivos com os desdobramentos do TSE porque eles podem ser caçados. E foi descoberta uma viagem do Eduardo Bolsonaro à Argentina muito suspeita que ele pode se dar bem mal por isso. Coloque nos comentários, você espera que o Silas Malafaia seja também multado? Os bolsonaristas estão apreensivos porque eles estão com medo da culpa no cartório? Deixe seu like se você curte esse tipo de punição e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, junto com o Walter Braga Neto, foram multados pelo Benedito Gonçalves, que é corregedor-geral eleitoral. Isso porque as celebrações do bicentenário da independência, ou seja, dos 200 anos da independência no ano passado, foram considerados atos de campanha política do Bolsonaro. Foi o 7 o 7 de setembro, já estava no período de campanha e o Bolsonaro usou aquela data comemorativa super importante para fazer comício político. Perceba como que o Bolsonaro ele sequestrou vários elementos importantes para o povo brasileiro, como a bandeira, as cores nacionais e até feriados. O 7 de setembro do ano passado completou 200 anos da nossa independência, mas a celebração ficou completamente em segundo plano porque ela foi estragada pelo Bolsonaro. E aí o que acabou acontecendo? Foi visto como ato de promoção política. O TSE solicitou que o Bolsonaro e o Braga Neto retirassem as postagens daquela época, só que eles não fizeram isso e agora foram multados, cada um em aproximadamente 100 mil reais, além de solicitar prestação de contas dos comícios que foram feitos e também ressarcir os partidos que fizeram o pagamento das viagens do Bolsonaro para o Rio de Janeiro, onde houve o evento em Copacabana, já que não foi um evento de Estado, mas sim um evento político. E essa decisão tem causado pânico nos bolsonaristas, porque aconteceu, um evento político. O bicentenário, como nós falamos, foi cooptado e usado como um ato de campanha, um comício. E em Copacabana, o Silas Malafaia financiou, patrocinou um trio elétrico de aproximadamente 30 mil reais. E aí, essa situação do Silas Malafaia está também na mira das investigações e ele pode ser punido. Os bolsonaristas em público estão dizendo que eles não estão nem aí, que eles não estão se importando com essas decisões do TSE, mas é tudo balela, porque essas investigações vão avaliar as doações que foram feitas ao Bolsonaro no dia da independência do ano passado. E aí nós temos o Luciano Heng e o Silas Malafaia também, que já tá dando um chilique, tá falando que o TSE tá perseguindo porque ele é evangélico, ele é religioso. Aquele chilique básico do Silas Malafaia, que quando ele chacoalha os braços assim, o tríceps dele, e aqui é tudo balança, porque ele não deve fazer exercícios físicos. Mas a situação está aí. Os desdobramentos legais vão pegar os bolsonaristas empresários. Os bolsonaristas políticos também estão em pânico porque eles podem ser caçados. Nós sabemos que há uma pressa no TSE para acelerar dois processos que estão... dois inquéritos, duas acusações. O Bolsonaro tem 15 inquéritos contra ele no TSE e dois deles estão sendo acelerados para serem julgados até novembro. Porque em novembro o Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral eleitoral, que acabou punindo o Bolsonaro e o Walter Braga Neto, vai sair. E quem vai assumir no lugar dele é o Raul Araújo. Raul Araújo, bolsonarista, fez uma defesa do Bolsonaro na votação de cassação simplesmente ridícula. Uma vergonha para ele próprio, Raul Araújo, que não deveria ter passado por esse dissabor. Mas ele votou a favor do Bolsonaro contra a cassação dos direitos políticos e apresentou justificativas pífias que acabam até reduzindo a imagem dele. Foi uma completa vergonha. Então é esperado que haja essa celeridade para que o Raul Araújo não seja o corregedor geral para evitar alguns tipos de problemas.
O que nós temos, pessoal, dessas duas ações é pacote de bondades do Bolsonaro, ou são pacote de bondades do Bolsonaro e a propagação de notícias falsas, propagação de desinformação, de fake news. Além do Bolsonaro, nós temos 73 investigados, pessoal. 73 pessoas investigadas. E essa é uma informação da Carolina Brígido. Dentro desses 73 investigados, nós temos 47 que estão sendo investigados pela propagação de notícias falsas. Se o Bolsonaro for condenado de novo, para ele não muda absolutamente nada, porque não é cumulativo o período de inelegibilidade. Palavra difícil de ser dita. Mas outros bolsonaristas podem sim ser punidos, como Bia Kicis, Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Carolina de Tone, o Carluxo, o Flávio e também o Eduardo Bolsonaro. Todos eles podem ter mandatos cassados por conta dessa propagação de notícia falsa, desinformação. Eles estão com o Lulu na mão. E o Eduardo Bolsonaro tem uma situação muito cabeluda o envolvendo, que foi revelada pela Juliana Dalpiva do UOL. No segundo turno do ano passado, o Eduardo Bolsonaro fez uma viagem oficial à Argentina. O que isso significa? Uma viagem oficial significa que ele tem uma agenda de Estado para ser feita no país que ele viajou. E os custos da viagem são pagos pelo Estado. Só que o Eduardo chegou lá, falou que ia estreitar relações bilaterais, aquelas coisas todas, mas ele não fez absolutamente nada disso. O Eduardo Bolsonaro, ele foi para a Argentina para se encontrar com um consultor político. Justamente aquele argentino consultor político que fez aquele vídeo propagando desinformação sobre as notícias, sobre as urnas eletrônicas. Lembram disso? Que virou um burburinho só, que teve perfil que caiu, que foi bloqueado por conta dessa divulgação falsa. Então, esse vídeo começou a ser circulado nas redes bolsonaristas 3 semanas após o Eduardo Bolsonaro ter viajado à Argentina. Olha só a situação. O argentino que fez a postagem inicialmente, que divulgou o vídeo, disse que agiu de modo independente para ajudar o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Entretanto, um funcionário desse argentino, que trabalha para uma das empresas desse argentino, recebeu dinheiro do Eduardo Bolsonaro para trabalhar na campanha do Dudu. Então, eu acredito e tenho essa hipótese que o Eduardo Bolsonaro foi até a Argentina, elaborou o vídeo, o conteúdo do vídeo, junto com o argentino criou esse vídeo, eu ia falar criaram, né? Criou esse vídeo, e aí utilizou toda a estrutura das redes sociais, os perfis bolsonaristas, gabinete do ódio, para espalhar essa notícia falsa que foi vista, esse vídeo que foi visto aí por, no mínimo, isso que está mensurado, 400 mil pessoas. Eu não vi o vídeo, mas fiquei sabendo da existência desse vídeo, o mesmo pode ter acontecido com você. Ter viajado para a Argentina como viagem oficial para fazer campanha política pode ser visto como abuso de poder econômico. E na verdade o que o Eduardo fez foi abuso de poder econômico, porque ele criou uma peça de campanha que foi utilizada pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas e amplamente divulgado para colocar em xeque a credibilidade do nosso sistema de votação. E eu quero trazer também um outro elemento do Eduardo muito estranho, porque essa viagem internacional não foi a primeira que o Eduardo fez que é suspeita. Essa pelo menos nós ficamos sabendo o que aconteceu. Mas em 2021 o Eduardo Bolsonaro ele viajou para Dubai para participar da Expo Dubai. Isso nunca ficou esclarecido o real motivo dessa viagem. Ele falou que ele pagou com recurso próprio, nunca mostrou absolutamente nada. De onde veio esse dinheiro? Eu também tenho a hipótese e a suspeita que o Eduardo Bolsonaro viajou para Dubai para verificar, para conversar e contratar servidores internacionais para a realização de disparos em massa aqui no Brasil. Porque quando você tem um servidor internacional, fica muito difícil você rastrear o IP e o registro. E aí as punições ficam mais complicadas. Aqueles sites de conteúdo mais 18 que tem aqui no Brasil, que muitas pessoas acessam,
eles são utilizados para armazenar, para fazer upload de filmes inteiros, séries inteiras. E por quê? Porque os servidores estão em países difíceis, não está nos Estados Unidos, não está tá lá, país do leste europeu. Então fica muito mais difícil você entrar com processo de direito autoral ou solicitar a derrubada do vídeo. Porque o rastreamento fica mais difícil. E eu acredito que o Eduardo Bolsonaro tenha ido sim para Dubai para poder fazer esses contratos de disparo de notícias, de servidores de notícias falsas ou essas fazendas de likes, de propagação, de divulgação de conteúdos na internet, que foram possivelmente utilizados para divulgar esse vídeo. Eu também vejo que tudo isso foi financiado com um bom recurso público. E aí que seja avaliado, julgado e punido depois.